estar aqui é mais uma etapa que deu certo a gente chegar aqui hoje. Sei lá, acho que já começou num grau de intimidade, né? Eu falei, qual o script, né? Vou lá, é agora, não vê, Davi é aqui, então não tem papel, não tem nada, e eu acho que aí que saem as conversas verdadeiras e a gente consegue, não que as outras não são, mas esse grau de intimidade traz essas histórias que muitas vezes não são contadas, né? A história do refeitório gastromotivo aqui no Rio foi a história mais maluca que aconteceu, mais difícil de acontecer. E Mas hoje virou aí improvável, né? dos maiores legados de uma Olimpíada. Sonhos. Cara, eu normalmente começo essa conversa. Eu tava aqui meio abobado escutando ele falar. Eu sempre começo a conversa por um mesmo lado, né? A gente sempre começa com uma pergunta constrangedora de humor questionável. Essa pergunta, ela tem um propósito de quebrar o gelo. Gelo esse que não existe aqui, então não tem que ser quebrado. Então não precisa fazer pergunta. Então eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu não vou fazer agora. Vou fazer no meio. Beleza. Ela vai aparecer. Lógico que vai. Claro que vai. Claro que vai. Adoro, né? Ela vai aparecer. Mas eu quero. Você começou a contar uma história aí, cara. E é o seguinte: na época do Orkut, tinha uma comunidade do Orkut que chamava assim: Eu odeio fofoca pela metade. Você lembra dessa comunidade do Orkut? Você era dessa comunidade do Orkut. Eu não, porque eu nem ia entrar nessa. Eu só vou no inteiro. Eu já não quero nem gastar meu tempo com essa merda. Você falou que foi um projeto improvável de acontecer a Gastromotiva no Rio. Tem muita gente que tá vendo a gente agora, ou tá vendo a gente depois. Na verdade, ele pode não estar vendo ao vivo, mas quando ele estiver vendo, ele tá vendo agora, entendeu? Que conhece pouco a Gastromotiva, já ouviu falar, já sabe o que é. O que é a Gastromotiva? Cara, eu defino hoje a Gastromotiva hoje como uma grande engrenagem que conecta a gastronomia, vamos dizer, pessoas da sociedade civil, porque hoje a gente tem comunidades de voluntários, comunidade de ex-alunos, hoje tem patrocinadores com ISG, tem políticas públicas feitas para inclusão social por meio da alimentação. Então, hoje a gente é uma grande conectividade de várias comunidades. Mas por quê? Porque a gente tem atividades fins. Então, a Gastromotiva ela tem projetos, programas, às vezes iniciativas piloto, como eu posso te contar uma lá da Amazônia, que me tocou muito esse ano. Não, eu quero que você conte todas. Mas que são conectadas a 4 pilares. Um pilar é desenvolvimento humano. Então, para nós, a comida não é o fim, não é o que a gente vai comer, mas a trajetória, o meio, né? Aquela história que quando a gente está cozinhando, quando a gente está servindo, que é a essência do nosso trabalho, Quando a faz com gente que está essa se comida chegue, né, relacionando no prato conosco das pessoas, né? e se relacionando com o outro. Então, você tem todas as habilidades para fazer isso acontecer, mas você tem também toda uma transformação pessoal de trabalhar sua comunicação, sua organização, sua disciplina, sua autorresponsabilidade. E isso são qualidades, competências da vida. E a gente trabalha com pessoas que vêm de um meio de muita exclusão, de áreas muito vulneráveis, que começam a vida por um não, que começam a vida muitas vezes com alto preconceito, com medo do que está por um. Então, se a gente tem, né, nossas defesas e nossas imagens auto-idealizadas, todo mundo tem, imagina para uma pessoa que já acorda, nasce com um não na cara. Num lugar onde ela vê violência, num lugar onde ela vê pouco acesso à educação, à infraestrutura, e ela está fadada a viver aquele ciclo que já trouxe do pai, dos avós. Então, o que a Gastromotiva faz, ela tenta, por meio da educação, ajudar que as pessoas quebrem esse ciclo e sejam autônomas, tenham liberdade, sejam donas da sua própria história. Então, como que a gente faz isso? Através de cursos de qualificação profissional. Então, começa como auxiliar de cozinha. A gente já formou mais de 7.000 alunos no Brasil. Hoje a gente tem uma Gastromotiva no México. Já transferiu nossa metodologia para El Salvador, junto com a ONU, com o World Food Program. Esse era o nosso grande programa. Só que com o tempo, a gente viu que muitos querem empreender. O brasileiro, ele é empreendedor por necessidade, mas uma vez que ele vê na Gastromotiva, ele, aprendi a fazer uma marmita sem desperdiçar o alimento. Vou começar a fazer marmita vegana na comunidade.
caso da Milena, que faz Exatamente. marmita saudável em Milena Guadalupe. Pimenta? Não, Já tá aqui, é a Milena Pimenta A Milena, já tá aí. aqui, A Milena já tá a aqui. Milena lindeusa. É, Conta o que você fazia, Milena, e o que você faz agora, Não, ela tá aqui, que o calma. Igor vai te contar. Mas assim, autonomia, a gente precisa de dinheiro no bolso. Não dá pra falar, ai, vamos nos alimentar melhor, vamos... Cara, é esse o mundo que a gente Tem que vive, gerar tem renda que pra essa pagar a galera, que é conta, isso que ela boleto não tem, chega né? e tal. Renda. Só que daí, a gente viu que tanto o empreendedor como o cara que começou ali, tá virando chefe, a gente já tá há 16 anos, tá? Então muitos viraram cozinheiros, alguns viraram chefes e uma boa parte virou empreendedor. Quando chega a pandemia, a gente já tem esses cursos, auxiliar de cozinha, empreendedorismo, cozinheiro com ênfase no combate ao desperdício do alimento, que só acontece aqui no Rio, no refeitório Gastromotiva, que eu conto depois a história do refeitório. Conta a história do Quando vem a refeitório, conta a história da pandemia, Maristela nesse A papel gente aí. monta cozinhas solidárias com esses ex-alunos, porque eles também, os que eram empreendedores estavam em casa, sem vender, Nada. vamos dizer... Quem tava empregado não tava parado. Sem gerar renda. Gente, sem gerar renda, então a Gastromotiva transfere uma renda e combina com eles que eles vão entregar 1.500 quentinhas saudáveis, nutricionais Eu nas preciso suas... interromper ele na história, porque eu estava no momento do surgimento da ideia com ele sentada na escada. Este homem entra com uma cara, eu conheço, né, mais de 20 anos, então eu sei quando ele tá preocupado, ele tá triste, a cara dele, ele é uma pessoa expressiva. Ele entra, eu tava no refeitório fazendo uma outra coisa com os meninos, ele falou, cara, tem um monte de gente passando fome e a gente nem pode dar comida para eles. Porque não tinha como. O não refeitório, podia. eles têm que sentar, serem servidos, o Davi vai contar, é uma maneira de alimentar com muita dignidade. E a gente não pode. E aí ele começa a coçar essa cabeça dele, mexer de um lado, mexer para o outro. A gente estava lá atrás. Ele falou: eu vou ligar para dona G, eu tive uma ideia. Eu falei: que foi? A gente vai fazer essa comida chegar de outra maneira. Eu vou ligar para dona G agora. A gente vai fazer isso agora. E ele vai contar a dona G também, um pouco da história. E, cara, e dali sai um projeto de uma magnitude, de uma potência, de uma resolução de um problema enorme ali em 5 minutos da cabeça dessa criatura genial, assim, tipo... Não, mas agora conta como é que é o projeto. Não, mas então, assim, só para terminar, a importância da educação, né? Eu cresci ouvindo que a solução para o Brasil vai permear pela educação. Eu tô com quase 50 anos, eu tenho 48 anos. E eu vejo o país no seu pior momento desde que eu nasci. Né? Quando o nosso sistema educacional sendo desmantelado, tudo que a gente criou, quando a gente já tinha criado até políticas públicas de inclusão.